Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. O Bitcoin a 96 mil dólares neste exato momento. E atenção máxima, alerta máximo, pois muita gente vai perder dinheiro neste ponto específico do mercado. Ressaca de Natal, movimento de pullback, é para confiar ou não? É isso que a gente vai discutir nesse vídeo. Então fica até o final que eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É óbvio que a gente vai analisar vários ativos no dia de hoje, mas eu peço a você que deixe nos comentários aquelas gemas que você quer que eu avalie amanhã. Amanhã é Sextou com Gemas, nosso quadro de avaliação de gemas explosivas. Portanto, eu peço a você deixe nos comentários aquelas gemas que você quer que eu avalie. Bom, vamos olhar o Bitcoin, o que está acontecendo com o Bitcoin. Retração, fechamos esses dois últimos dias, dia 24 e dia 25, com alta. O mercado nos levou, vamos mostrar exatamente o ponto em que nós estamos. Ele nos levou ao ponto de fundo topo, fundo ascendente, quase um pivô de alta no gráfico de 4 horas, que foi falho. No entanto, no gráfico de 12 horas, a gente vê sim um movimento de fundo, fundo duplo, e aí sim, topo, fundo, e a gente pode agora formar aquele fundo ascendente. E com o rompimento dos 100 mil dólares, a gente segue naquilo, 100 mil dólares, 100 mil dólares, 100 mil dólares. Com o rompimento dos 100 mil dólares, a gente pode acabar vendo o pivô de alta, tanto no gráfico de 12 horas quanto no gráfico diário, que aí sim vai nos levar às faixas mais elevadas. Topos, a gente pode alcançar sim este topo. Posteriormente, 132.200 dólares. Lembra qual que é o alvo intermediário assim que a gente retomar a alta e assim que a gente romper o topo local do bull market até o momento, que está na casa de 108.400. Pois é, nosso alvo está aqui, 132.200, o nosso alvo do P-Cycle Top, a média longa, indica 132.200 dólares e é um alvo intermediário. Muita gente começa a se preocupar com este movimento do Bitcoin. Oh meu Deus, o Bitcoin está rejeitando, o Bitcoin vai cair, o Bitcoin vai a zero. Só que a gente pode olhar no semanal e o movimento é muito confortável. O que a gente vem afirmando? Sim, isso eu posso afirmar, que o Bitcoin teve sua correção iniciada. No entanto, vamos lá, eu vou traçar, eu vou puxar, eu vou te mostrar. No entanto, a gente traça deste último fundo ascendente semanal até este topo. O que nós temos aqui? Posso apagar aqui. O que nós temos aqui? O Bitcoin em uma correção, só que a gente nem chegou na área de 38.2, ou seja, a gente poderia corrigir mais e ainda ficar bullish, se manter bullish, poderia? A gente vem repetindo isso. 89.500, segue bullish. 83.700, seguiremos bullish. 77.800, seguiremos bullish. Então, não é uma queda de curto prazo que deve te assustar, porque o Bitcoin ele subiu nada menos do que a última base de preço, ele subiu nada menos do que 84% sem corrigir, sem uma correção clara. Ele teve uma correção na semana passada, a gente formou um novo fundo local, tivemos um teste, praticamente um teste deste fundo local aqui e acelerou para o que pode ser sim a formação da base de preço semanal. Esta pode ser a base de preço semanal, mesmo sem a gente chegar em áreas de retração de Fibonacci. Isso é uma possibilidade, mas para isso acontecer, 100 mil dólares, meu amigo, minha amiga, 100 mil dólares é o nosso
alvo para rompimento. Então, mudou alguma coisa de ontem? Não. Mudou alguma coisa de antes de ontem? Não. Mudou alguma coisa de segunda-feira? Também não, não aconteceu nada, não movimentou nada, não mudou nada. A gente está aqui ainda nessa faixa de acumulação. Vou ficar atento, totalmente atento à perda deste fundo, se ele acontecer, ou até ao rompimento deste ponto. Então eu vou avaliar os 90 mil dólares. Por que 90? Porque foi nosso último fundo ascendente de fato, 90.500, então eu estou de olho nos 90 mil dólares. E vou ficar atento aos 100 mil que nos colocam com um pivô de alta. Pô, então pode ser que suba, pode ser que desça? Isso não é uma análise, não é verdade? E eu discordo. Sabe por quê? Nós que somos investidores do mercado financeiro, a gente não pode ter a bola de cristal, uma visão cega do movimento do mercado, principalmente para o curto prazo. A gente sempre tem que ter planos de ação para o caso do mercado subir, planos de ação para o mercado cair. É por isso que a gente sempre mantém o equilíbrio entre exposição e caixa. E um detalhe muito importante, é por isso que eu tenho semanalmente atualizações com o meu time Premium e Desafio em planos. Eu atualizo os planos da semana. Eu nunca tenho uma visão sólida. E aqui é só para você ver uma representação bem simples do que foi o nosso plano semanal para essa semana natalina. Seguinte, a gente tem algumas variações dos movimentos do Bitcoin. Eu apresentei isso daqui na terça-feira de manhã, dia 24. Um movimento específico, outro movimento específico. E é claro que eu detalhei em um vídeo de mais de 30 minutos cada um dos planos. O que eu fiz então? Eu simplesmente atualizei o meu plano da última semana e trouxe ele para a realidade atual. Semana passada eu fui às compras? Fui, eu comprei várias altcoins. Você sabe por que eu comprei essas altcoins? Eu vejo que a dominância está formando topos descendentes, a gente teve uma aceleração na semana passada. Essa aceleração com a queda do Bitcoin trouxe uma queda em várias altcoins e isso me levou a aumentar a exposição nelas. Porque eu enxergo que a gente está na fase de acumulação, que é esta fase aqui. Tá? Eu posso até mostrar no semanal, fica mais didático. Esta é a fase que nós estamos, esta é a fase que nós estamos. Uma vez que a gente tiver um pivô de baixa, a gente vai ver uma aceleração. Eu não ganho dinheiro comprando na aceleração, eu ganho dinheiro comprando antes da aceleração. E é claro, o market cap das altcoins segue demonstrando padrões explosivos para cima, tá? Então, padrões de aceleração. Semana passada, eu aproveitei aquela queda de sexta-feira para comprar. E hoje eu olho para recompras ou aumentos de exposição em um cenário de perda de fundos ou um cenário de confirmação de pivô de alta. Não tem aqui adivinhação. A gente atualiza e se movimenta conforme os dias passam. Mas o macro, eu gosto de lembrar, segue totalmente bullish. Não mudou absolutamente nada. Então, se o macro segue bullish e o micro está corrigindo, eu tenho que olhar para as oportunidades. Como sempre a gente vem falando. Oportunidade aparece na correção. Oportunidade aparece no medo. Oportunidade vem na choradeira de curto prazo. Quando as pessoas começam a falar, esse mercado não é para mim, esse mercado está muito cansativo, esse mercado só cai, não sobe, é só você olhar o gráfico. Olha o gráfico do Bitcoin, olha o gráfico do Others. Olha só de onde a gente veio. A gente teve uma faixa de aceleração, posteriormente a gente teve toda a movimentação de baixa e a gente segue para um padrão de aceleração ainda maior. Total 3, vamos olhar, Total 3, eu amo o Total 3. Quantas vezes a gente falou daqui? Luan, mas eu não comprei lá no final do ano de 2023. Tudo bem?
Você comprou quando? Quando estava aqui ou quando estava aqui, que a gente foi bem enfático? É muito importante que você lembre, a gente ganha dinheiro quando a gente compra no medo das pessoas. Quando a gente compra, quando todo mundo está ignorando o mercado. Não quando o mercado está lá no topo. A gente já trouxe vários exemplos relacionados a isso. A AVE, XRP, KSM, DOT. Isso só na última semana. Então, o que eu estou atento? Eu estou atento a uma definição sem, oh meu Deus, está caindo, eu achei que o Natal ia abrir as portas do lucro. O dia nem fechou e já tem gente se desesperando. Então, galera, calma que nada aconteceu. Siga aproveitando as suas festas, se você está nas festas. Você está de férias, está de recesso. Se você está trabalhando, também não tem nenhum gatilho de preocupação. O ponto é, você tem que estar preparado para o cenário de alta e o cenário de baixa. Eu vou martelar isso e serei sim o tio chato. Por quê? Eu vejo muita gente se desesperando por um movimento que muitas das vezes acaba sendo um movimento que ele é absorvido no próprio dia. Como assim? O mercado cai, e aí durante o próprio dia a gente tem uma recuperação. E muitas das vezes a gente fecha com um martelo, que é este desenho aqui. É um martelo de força ou até um martelo negativo, como por exemplo este desenho aqui, ó, este desenho do dia 20 de dezembro. Isso aqui é muito comum, ainda mais em períodos com menor liquidez, que é entre o Natal e Ano Novo. Então pode sim ocorrer o que? Armadilhas. Armadilhas trazem grande volatilidade e com isso, com elas juntas, oportunidades. Maravilha? Importante, muito importante. Eu sou extremamente didático e gosto de falar de forma bem lenta e pausada para que todo mundo possa compreender. Eu entendo que muita gente já tem uma experiência e neste caso eu peço que você assista na velocidade 2 do YouTube. Eu mesmo assisto os meus vídeos antes de postar na velocidade 2. Mas eu faço questão de ser repetitivo, de falar de equilíbrio entre exposição e caixa, de falar de planos, de trazer uma tranquilidade e sempre base para que você que está chegando, para você que está aprendendo, ou até para você que está num nível intermediário, você consiga compreender quais são os cenários, como a gente pode se movimentar, como a gente pode lucrar, como a gente pode se proteger. É sempre importante que você entenda que o meu conteúdo é para todo mundo que quer de fato lucrar nesse mercado. Quer sair do quê? Do aventurismo. Será que existe essa palavra? Tem que parar de ser aventureiro, se aventurar em 1 milhão de meme coins. Não sou contra meme coins, mas você não coloca o dinheiro, 100% do seu dinheiro em meme coin. Você não compra ativos de influenciadores digitais que não são do mercado cripto. Você não faz isso. Tem uma moeda nova aí que tem muita gente que está fazendo publicidade e, galera, tem cara de pump and dump. Toma cuidado. Investe no seu conhecimento, investe em base. Eu sei que muita gente está trabalhando agora. Pô, você vai ficar esquentando a cabeça por um movimento de 15 minutos, um movimento de 1 hora. Você vai ficar esquentando a cabeça por um movimento de um dia, sendo que no macro a gente está, sim, vendo um cenário específico. Você vai se aventurar em trade, você não faz a menor ideia do que você está fazendo. Hoje a gente já bateu novamente centenas de milhões de dólares em liquidações, ou seja, são apostadores perdendo dinheiro. Eu não quero que você seja esse apostador. Eu não quero que você que está me assistindo perca o seu dinheiro, o seu suado dinheiro. Então, vamos sempre olhar com muita tranquilidade, com base e focar no longo prazo. Sei que muitas vezes, mais uma vez, eu acabo sendo repetitivo, mas isso é de propósito, para que entre na sua cabeça que não existe dinheiro fácil, para que entre na sua cabeça que não vai ser simples
não vai ser rápido. Mas se você focar no que é o correto, fazer o seu estudo, perder o seu tempo, que nem é uma perda de tempo, analisando os ativos, aí sim você vai conseguir fazer investimentos inteligentes. Não é, vou comprar 10 moedas e vou ficar rico. Não é assim que funciona. E se você tá com essa mentalidade, mude ela ou simplesmente pare de assistir os meus vídeos. Combinado? Então, eu tenho uma grande responsabilidade aqui em sempre te alertar quanto àquilo que funciona e te trazer para a realidade. Só que é o seguinte, este não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional, onde eu apresento aquilo que eu estou fazendo e que eu vou fazer com base no gráfico. Eu trago alertas com base no gráfico. Faz a sua própria análise e invista com total responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Mas é importante, olha o Bitcoin aqui, perdeu esta faixa, 90 mil dólares, a gente pode ter um flash crash, que é uma movimentação de baixa com muita liquidação, o que abre oportunidades. Se a gente tiver um rompimento confirmado dos 100, a gente tem o pivô de alta no gráfico diário. Pivô de alta no gráfico diário aumenta a probabilidade da gente buscar 108, posteriormente 132.200. Ponto. É isso que você tem que ficar atento. Plano A, plano B, esteja preparado. Tem um cenário então de baixa. O que eu devo fazer? Você deve se preparar. Se você está hiper mega comprado, hiper mega alavancado, 1 bilhão de trades, não seria interessante você ter um caixa? Não seria interessante você se proteger? É isso que a gente sempre gosta de trazer aqui. Pense e se prepare sempre para o pior. Se você não estiver pronto para o pior e o pior acontecer, você vai tomar decisões que vão te levar a perder dinheiro. Maravilha? Já que a gente está falando de conhecimento, eu quero te fazer 2 convites, te convidar a participar do Grupo Prêmio e Grupo do Desafio. São 2 grupos fechados em que eu apresento 100% daquilo que eu faço, todas as minhas estratégias, planos de trade, planos de investimento, metodologias de compra, venda, rebalanceamento. Você tem acesso à minha carteira, minhas operações no mercado futuro, você tem acesso a diversas aulas para te dar base, suporte 1 para 1 comigo, por pouco mais de R$1 por dia no plano anual, ainda mais barato no plano vitalício. E detalhe, a gente tem uma parceria com a corretora BitGet que concede um desconto muito bacana nos nossos programas. A gente está chegando ao final do ano e os preços serão reajustados, então aproveite os últimos dias por esta faixa de preço com essa oportunidade. Maravilha? Quer saber mais? Quer participar? Basta você clicar aqui no link da descrição do vídeo. Vai entrar no nosso grupo geral do Telegram. Entrando no nosso grupo geral do Telegram, você vai lá na última mensagem, vai ter um @oficial no FX, clica nesse @ e um chat que o nosso time será aberto e a gente vai te passar todas as informações. Bom, Bitcoin tendo uma leve reação aqui, vamos acompanhar e vamos ver como ele vai fechar o dia. E obviamente eu vou atualizar no grupo geral o fechamento do dia de hoje. Mas não é só de Bitcoin que a gente vive, a gente olha muito para altcoins, porque as altcoins estão descontadas, acredite se quiser, extremamente descontadas em relação ao Bitcoin. O Bitcoin sobe primeiro, depois as altcoins começam a acordar. E muitos me pediram alguns ativos e eu vou analisar agora. Primeiro ativo, GLQ. Me preocupa a construção gráfica, mas no semanal ele está vendo sim uma reação. No entanto, a gente teve uma aceleração muito absurda, a gente teve uma correção, rompimento de um padrão de baixa, só que a gente ainda não teve um pivô de alta claro. E aqui a gente está com uma indicação de topo descendente, com o rompimento de uma linha de tendência de alta. Poderia levar sim a uma movimentação de baixa mais agressiva. Quando é que este cenário ele vai ser apagado? Esse cenário de baixa iminente, quando ele tiver o rompimento da faixa de 0,12 cents. Então o que é necessário? É necessário este movimento, fundo ascendente, e aí sim isto abrirá oportunidades para GLQ. Eu ficarei extremamente cauteloso para este ponto. Tem parceria aqui, vai fazer isso, vai fazer aquilo, tudo bem. O price action não está demonstrando
uma aceleração. Isso não quer dizer que ele não vá ter uma aceleração, certo? Mas aqui, neste ponto, eu vejo sim cautela máxima. Cautela máxima extrema neste ativo, neste momento. TRX teve uma hipervalorização, a gente acelerou agressivamente, principalmente aqui na primeira semana de dezembro, foi lá em cima 0,45 cents. E agora eu olho para este fundo ascendente e este topo. E a gente está neste momento em uma área de retração de Fibonacci Golden Pocket. Tá? Então, utilizando este ponto, a gente está numa faixa de retração saudável. Agora, se a gente puxar para este, que é um ponto mais claro ainda, a gente também está numa faixa oportuna, interessante. Então, considerando um cenário mais conservador e um mais agressivo para avaliação justamente do Fibonacci, TRX está em faixas de buy zone. Subiu bastante? Subiu. Isso coloca um risco maior versus o retorno? Coloca, mas do ponto de vista gráfico, objetivo, analisando para o gráfico semanal, a gente está numa faixa de buy zone de acordo com o gráfico. Mas olha só, a gente teve uma aceleração bem interessante, tivemos duas oportunidades, atingiu 618. E agora a gente está no limite para compra do ponto de vista gráfico. Por quê? Porque a gente está na área de 38,2. Ele teve em pontos bem melhores, subiu aí quase 40% dos fundos da última semana, mas ainda assim, em linhas gerais, ele está numa buy zone. Longe de estar nos melhores pontos, mas do ponto de vista gráfico ainda está numa buy zone. XLM segue corrigindo, o que é ótimo, porque ele valorizou igual um foguete, né? A gente viu uma valorização absurda, foi na casa de 600%, e agora a gente está na faixa de correção, estamos em 50%, acaba sendo oportuno, mas eu vejo que, dependendo do movimento do Bitcoin, a gente poderia alcançar 0,30 cents. Luan não quer aguardar gatilho, DCA, como sempre DCA. Pendle, a gente segue em um movimento em Pendle, não está demonstrando força clara, está ainda dentro de uma área de buy zone, mas poderia sim, dependendo mais uma vez do movimento do Bitcoin, alcançar áreas inferiores. Fique de olho. Solana está se sustentando muito bem, da mesma forma que Ethereum. Tá? Então eles estavam em pontos melhores ontem, mas ainda assim a gente está vendo uma sustentação muito melhor desses alfas. Estão em buy zone? Estão em buy zone, abaixo de 50%. Em Solana, acima de 618 ainda é buy zone. E Ethereum, idem. Neste caso, olha só, detalhe. Solana está mais fraco do que Ethereum. Por quê? Porque a gente teve uma correção maior em Solana. Obviamente que Solana também teve uma valorização maior. Mas tanto Solana quanto Ethereum acabam estando em buy zone de acordo com o price action. Luan, e se o Bitcoin cair? Provavelmente a gente vai beliscar Ethereum na casa de $3.000, Solana provavelmente a gente vai beliscar na casa de $170, mas a gente não tem nenhuma indicação de que é isso que vai acontecer. Então, o que a gente faz? A gente vai, se tem uma plena confiança num projeto, a gente vai fazendo um DCA para não esperar um gatilho gráfico, se for esse o caso, tá? Gatilho gráfico ele é mais indicado para quem já tem uma exposição. Quando você está buscando uma exposição, meu Deus, eu preciso me expor de qualquer maneira, aí tudo bem, aí você pode fazer essa avaliação do DCA, beleza? FTM, olha, está em um ponto claríssimo e interessante de buy zone. Eu até ajusto aqui, ó, para que a gente fique bem claro nas faixas. A gente tem suporte, perdeu suporte, resistência,
teve o rompimento, tá numa faixa ainda de suporte e resistência, do último fundo ascendente, 618 acaba sendo uma faixa óbvia de buy zone. E Elis, me pediram Elis. Elis é um dos projetos que ainda está na fase de acumulação. O fato de estar na fase de acumulação, peço desculpas, Siri se intrometendo novamente nos nossos vídeos, por estarmos numa fase de acumulação aqui para este projeto, o risco versus retorno acaba sendo extremamente interessante. A gente tem alguns rompimentos, tá? A gente puxa aqui, tem uma linha de tendência de baixa aqui, a gente teve esse rompimento, voltou para teste. Tá? Então ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, teve o rompimento, voltou, testou, encostou no round bottom, é uma área de retração de Fibonacci. A gente teve, deixa eu dar uma olhada aqui, o volume ainda é baixo em relação à aceleração que a gente teve. Então, são vários indícios de que sim, a gente está numa faixa de acumulação muito oportuna. Este é um tipo de padrão que acaba por trazer uma acumulação, e principalmente por ser um round bottom, a gente tem um cenário em potencial de explosão posterior. Quando o mercado voltar a ter uma liquidez, esse é o tipo de ativo que pode se beneficiar bastante. Então, avalie, estude, entenda o que esse projeto faz, e se avaliar que ele é um bom projeto que tem que estar no seu portfólio, você olha para o gráfico e do ponto de vista gráfico, risco versus retorno, parece fazer total sentido. Maravilha? Você pode se perguntar só um ponto. Você está comprando hélice? Não, porque não faz sentido na minha carteira, nos meus ativos, na minha linha de investimento. Combinado? Então não é porque tá bom que tem que comprar. Eu falo muito sobre isso nos nossos grupos Prêmio Desafio. Não é porque tá num ponto ótimo para comprar. Faz sentido? Faz sentido do ponto de vista global da tua carteira? Ou você só está comprando por comprar? Está comprando por quê? Qual é o sentido dessa compra? Faz sentido com outros ativos, setor? Então é algo que muita gente acaba não falando e é importante porque faz muita diferença no seu resultado no final do bull market. Seguiremos acompanhando o Bitcoin, dominância e total 3 e orders. Eu vejo que muitos ativos seguem dando sopa, estão muito baratos. Então aproveite, sem esquecer de colocar aqui embaixo as gemas que você quer que eu analise amanhã. Se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like, ajuda muito o canal a crescer. E é claro que eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.